5, 4, 3, 2, 1. Novamente estamos aqui com vocês, hoje um pouquinho diferente, hoje com a equipe de professores da LORME, para a gente falar um pouquinho para vocês como que contar a nossa história, né? Como que a gente iniciou, como que a equipe surgiu, como é que cada um foi chegando com seu jeitinho, foi agregando e principalmente qual que é o objetivo, o nosso propósito, né? Enquanto colegas que caminham juntos no objetivo de ensinar um pouco sobre harmonização. Eu estou aqui ontem a gente teve a presença do professor José Machado, hoje ele está sentadinho ali um pouquinho mais afastado, a gente está aqui com a Shirley, com o Igor, com a professora Dani, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Shirley. Bom, primeiro, antes de tudo, eu vou começar contando um pouco da história da LORME, né? Há muito tempo eu fui desafiada a começar a ensinar. Então, a gente sempre no consultório, trabalhando, e eu fui convidada por um colega, olha, vem para agregar nos cursos, primeiramente na aula prática, ajudando os alunos na parte prática, e depois, aos poucos, isso foi se tornando, né, um pouco mais, a responsabilidade foi aumentando, e eu fui começando a dar aulas teóricas. Com a administração de aulas teóricas, eu percebi que eu precisava saber muito mais, porque quando a gente compartilha, a gente precisa, né, dar um pouco mais de conhecimento para o aluno. E sentia-se uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande em cima. Mas, por outro lado, foi uma coisa que foi apaixonante para mim, porque eu falo que cada vez que eu preparo uma aula, eu aprendo muito, porque a gente tem que saber para transbordar. E esse transbordar, a gente precisa fazer uma busca muito mais aprofundada. E na época, eu estava muito cansada também de especulações. A Rófia é relativamente nova, né? Então tinha muita coisa assim que a gente até brinca, né? Que as pessoas iam ensinar e falavam assim, não, mas eu faço assim. Mas você faz assim baseado em quê? Onde é que você viu isso, né? Você estudou sobre isso? Isso dá certo? Não dá? Então a gente via que não tinha muita evidência. Isso me preocupava muito também. Então eu comecei dessa forma, né? Estudando. E aí eu tive o benefício da pandemia, que a gente ficou isolado em casa. E eu falei, é esse momento que eu vou fazer um retiro de estudo, né? Vai ser um retiro espiritual, um retiro de estudo. E foi a fase que eu mais estudei, estava dia e noite. E eu fiz uma lista, assim, de todos os assuntos que eu ainda precisava dominar, que eu precisava conhecer mais. E foi esse período. Assim, uma coisa boa que eu não fiquei doida, né? Ou talvez já era algum, né, sintoma da loucura, mas enfim. Funcionou muito bem para mim. E eu produzi muitas aulas, melhorei muito. Mas ainda faltava alguma coisa, porque o dentista ele precisa ter o seu CRO, o seu diploma, ter o seu CRO, né? E o professor, muitas vezes, para ele coordenar um grupo maior, ele precisa de um título de professor, um título de mestre. Então, isso começou também a ficar como uma pulguinha atrás da minha orelha, né? Vou fazer, não vou, né? O que isso vai mudar na minha vida, o que não vai. E aí eu resolvi, conversando com alunos, com colegas, né? Resolvi me desafiar a buscar, né, um outro nível, já que eu tinha gostado tanto disso, né, já estava disposta a dividir um pouco minhas horas de clínica e fui buscar o mestrado, onde que eu tive um direcionamento disso aí. E aí, quando aconteceu, eu já estava caminhando sozinha, eu já não estava na equipe mais que eu trabalhava, eu tive o convite para... Você não quer montar a sua própria equipe? Você não quer convidar pessoas que pensam iguais a você, ou pelo menos parecido, para vocês caminharem junto? E aí começou essa questão de como que a gente monta uma equipe, quem são as pessoas que vai chegar perto. Alguns chegaram perto, afastaram, né? Outros a gente sempre tem agregado. E precisa de um nome, né? Que nome que vai ser, como que vai chamar, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. E há muito tempo, para falar um pouco do nome da LORME, né? Há muito tempo eu fui criado no interior. Então, quem é do interior aqui, acho que todo mundo, menos a Shira, né, Shira? Shira é da capital, mas o restante que é do interior conhece um pouquinho, né, Dani? Você é da capital? Então, Dani, só eu tô sozinha aqui. Eu também tô. Então, assim, no interior, a gente é criado para fazer, as meninas principalmente, né, fazer trabalhos manuais, né? Então, a gente, além de aprender, porque isso faz parte, a gente tem que estudar, mas a gente precisa aprender coisas de casa também. E bordar, pintar, então tudo isso, essa parte de artesanato, eu passei minha vida. Minha mãe era costureira, ela não permitia que férias a gente ficasse à toa, né? Não existia celular, não existia videogame, você tinha que aprender alguma coisa.
Então, sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais. Muita. Eu pintei tela durante muito tempo, fiz tricô, crochê, bordado, fuxico, tudo eu sei fazer. E aí, quando eu pensei em alguma coisa, eu queria alguma coisa que retratasse esse toque das mãos. Eu tinha tido uma experiência de fazer uns procedimentos com uns colegas e eu achava a mão pesada. E quando eu ia fazer alguma coisa na minha boca também, alguém ia me atender, eu achava ruim, assim, aquele encostar com peso, sabe? Às vezes a mão grande. E aí eu tinha sempre esse negócio, eu queria alguma coisa que retratasse a sutileza, o detalhe, o cuidado. E aí, quando eu contratei a equipe para desenvolver, né, a marca, tudo, ela me fez aquele briefing todo e ela foi perguntando coisas. E eu fui falando, olha, eu queria que representasse isso, eu queria que falasse sobre isso, eu queria que fosse assim. E aí ela fez toda uma pesquisa de mercado e a gente descobriu que na Alemanha tinha um alfabeto Lorme, que eles utilizam como se fosse sensores nas mãos para as pessoas que não enxergam, uma opção ao alfabeto Braille. E pelo toque que uma pessoa toca na outra, ele sabe dizer o que ele está sentindo. Eu falei, nossa, isso fala muito, porque é esse toque, essa pressão, o jeito que você vai tocar no outro, que você vai impactar na vida do outro, né? Eu acho que isso tem muito a ver. Então, né, veio muito disso aí. E a gente agregou algumas outras coisas também, como cor e etc, né? E vamos ver o que você gosta. Na época eu lembro que eu pedi assim pra ela, eu quero laranja, eu gosto de cor laranja. Ela falou, Luciana, laranja não vende. Esquece, Luciana, laranja não vende. Não, mas eu gosto de laranja. Eu quero laranja. Eu quero laranja, né? Não, Luciana, esquece esse negócio de laranja, né? E a gente foi mudando e foi agregando muito. E aí, quando eu vi, a equipe estava, né, começando, gatinhando. Praticamente eu comecei sozinha, né, desenhando uma mesa, tudo que precisava ser construído a partir de então, sabendo que ia ser um caminho, né, um caminho longo talvez, mas um caminho principalmente de persistência. E aí um dia numa conversa, eu conversando com uma colega sobre as dificuldades, a gente convidar professores, né, porque às vezes a gente chama, mas muitas vezes não tem a mesma visão que a gente, pensa um pouco diferente, é uma coisa muito difícil para mim lidar com o estrelismo, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Coisas assim, questão de puxação de saco, eu tenho minhas ressalvas com relação a essas coisas, né? Então eu ficava sempre muito insegura, né? Quem que vai chamar, como é que vai ser, né? E aí ela falou, olha, Luciana, eu vou te indicar uma pessoa que eu já conhecia, mas que a luz não tinha se acendido ainda. Falou, uma pessoa que eu tenho certeza que é quem você está procurando, que é a Shirley. Ela falou, olha, eu vou... Aí começou a me contar, eu falei, não, eu conheço ela da faculdade, conheço ela, também formada há muito tempo, né? E aí eu cheguei pra Shirley para fazer o convite e ela falou, nossa, Lu... E eu pensava, por que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu demorei tanto para poder pensar nisso? E depois disso, outros nomes, outras coisas foram surgindo e eu creio que Deus vai sempre direcionando, né? Eu sei que a gente está constantemente em movimento, né? A gente não pode ficar parado, não é nem meu estilo. E eu fico sempre buscando de Deus, assim, quem que é o ideal, né? Porque algumas pessoas, como eu falei, a gente já teve a experiência, né? Chega, mas às vezes não é exatamente aquilo que a gente necessita no momento, né? E eu fico sempre buscando, assim, cada um tem uma característica própria e somos pessoas bem diferentes, né? Se a gente for colocar assim, cada um diferente. Mas o legal é a gente conseguir, em prol de um objetivo, a gente juntar as nossas diferenças e transformar isso num grande potencial, principalmente para receber os alunos que estão aqui. E aí, Shirley, eu queria começar então, depois dessa longa introdução, ouvindo um pouco de você, assim, como é que foi, né, isso daí. Às vezes ela brinca assim comigo, que eu acabei com a paz dela, né? Não, mas aí eu falo que eu te tirei da rotina, né? Foi, me tirou da Zona rotina. de conforto. Da zona de Muito, conforto. muito. Então fala um pouco sobre isso. Não, pois é. Não, primeiro eu quero agradecer, assim, publicamente aqui, né, o convite que você me fez naquela época. Eu achei que eu não era capaz de estar presente diante de alunos, de participar em aulas, de ministrar uma aula de especialização. E a Luciana foi, assim, fantástica, né? Porque ela confiou em mim. Ela tem esse condão de confia, mas ela exige.
né? Então, ela tem um jeitinho muito especial de ser, que ela te faz crescer sem você perceber. E é isso que está acontecendo com a nossa turma de especialização, que já está quase se formando, né? Os meninos, a gente percebe que eles desenvolveram demais, né? Alunos, ali tem uma mescla de alunos mais jovens e alunos que já estão na odontologia há muitos anos, e a gente percebe que eles estão caminhando muito, mas muito bem. Mesmo assim, em situações difíceis na harmonização, porque a harmonização, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é fascinante, né? A harmonização, ela te exige, mas ela te entrega. Quando você pega aquele resultado de um paciente, a foto inicial, o antes e o depois, e olha, você fala, não acredito que o material conseguiu fazer isso, que o estudo da anatomia me possibilitou entregar isso, e que eu consegui passar para o aluno, e o aluno conseguiu executar aquilo de uma forma assim tão maravilhosa, né? E o paciente fica satisfeito, né? Mas, voltando ao início, então eu quero agradecer, Luciana, você muito mesmo, de coração. Às vezes eu falo, Luciana, muito obrigada, mas eu tenho uma gratidão profunda por você ter me colocado nessa zona de não conforto, né? Mas de movimento. de movimento constante e acelerado. E você ter confiado em mim, né? Porque eu mesma não confiaria. Se eu fosse me falasse, não, Shirley, eu vou colocar você diante de uma turma, eu falo, não, vamos pensar duas vezes. Mas ela confiou em mim, ela tem, assim, a bondade, né? Ela orienta, te mostra e te dá a oportunidade de executar aquilo ali, né? Então, isso foi muito bom para mim, para o meu crescimento profissional. Apesar de já estar na odontologia há 29 anos, né? Passei por várias especialidades, passei pela orto, pela prótese, passei pela periodontia, pelo implante, né? Implante ainda estou. Mas o meu coração bate mais forte, com certeza, hoje, pela harmonização. Porque a harmonização, ela é fascinante. Ela exige estudo, né, constante. Ela exige que a gente esteja sempre antenado ao material novo que surge, né, as tecnologias. Não é simplesmente toxina botulínica, bioestimulador, não. Eles fazem parte, né, fios, tratamento de pele, tecnologia, não. Existem sempre novidades. Por exemplo, agora o PDRN, né, os exossomos, e também agora a inteligência artificial que está aí. Então, a gente tem que saber o que vai acontecer, que impacto isso vai ter na nossa harmonização orofacial, né? Então, eu estou na harmonização, estou feliz, estou nessa equipe, assim, que é como se fosse família, e isso é importante, né? A gente está com pessoas que a gente sente bem, que são pessoas que não estão ali para... Não é disputa, agrega valor e agrega conhecimento, por isso que as coisas crescem. Por isso que a gente vê a nossa turma, essa turma que está se formando, tão, assim, destacada. A gente pode pegar os alunos e observa, né, os resultados, porque todos os pacientes são fotografados antes e depois, e a gente vê que intercorrência, praticamente nada de intercorrência, nada de coisas graves, né? Então, eu fico muito satisfeita com isso, né? Eu só tenho a agradecer realmente e o apoio de todos vocês, né? Na clínica a gente trabalha em equipe, assim, muito harmônico, não tem disputa, não tem nada, muito gratificante. O dia que tem módulo, eu me sinto assim, satisfeita. Falou, hoje eu não vou ao consultório, mas eu vou para a especialização, que é uma coisa muito boa. Fico muito, muito, muito feliz, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito a disponibilidade de vocês. E aí, conta um pouco como que foi, né, a entrada do Igor. Porque foi sim, através da Shirley que o Igor veio pra gente, né? Foi. Quando eu fiz a especialização, o Igor era meu parceiro, né? E nós trabalhamos muito na nossa especialização. A gente ficava quietinho no nosso canto, mas a gente atendia muito, né, Igor? O paciente que às vezes outros colegas não queriam atender, ou que sobrava, ou que não dava tempo de outra pessoa pegar, a gente já fazia avaliação e nós dois atendíamos muito. Então, nós também tivemos um relacionamento muito harmônico, né, enquanto dupla de especialização durante o nosso processo de harmonizadores, né?
E aí a Luciana me convidou para entrar na equipe LORME e assim que eu entrei, nós éramos 4 pessoas, né, Lu? E aí uma dos colegas, infelizmente, precisou se afastar e nós ficamos, Nós digamos éramos assim, 3. não, 4. 4 com o Júnior, né? 4. E aí nós precisávamos de um quarto nome. E a gente ficou pensando. Eu imaginei na hora, falei, o Igor, porque o Igor é muito estudioso. Ele sabe muito sobre pele, né, Igor? Ele gosta dessa pegada de pele. Porque a harmonização, gente, ela é muito, assim, como é que eu vou dizer? Ela é versátil. É. Tem a parte de pele, tem a parte de bioestimulador, de fio e tal. E você tem um leque que você pode escolher o que é que você se dedica mais. Você não é obrigado a fazer tudo. Só que você não fica engessado, somente fazendo uma coisa, né? E na época da nossa dupla, eu não era muito chegada em pele. E o Igor era. O que eu não gostava de fazer, O que eu não gostava, complementava. o outro chegava junto, né? E eu gosto muito de sangue, eu gosto de cortar, eu gosto da parte cirúrgica também, né? Tudo que é mais agressivo, eu sou apaixonada, né? E aí o Igor veio à minha cabeça. Aí eu comentei com a professora Luciana, né, nossa coordenadora, e ela, de pronto, vamos ligar para o Igor. Se ele aceitar, ele vai ser muito bem-vindo na equipe. E foi assim, no início. Então, a gente se formou numa base, além desse companheirismo, dessa confiança, né, de muito estudo. Então, assim, por isso que eu acho que é o sucesso que nós somos hoje. Eu me considero, assim, grata a Deus por estar presente junto com vocês na equipe da Luciana. Obrigada. É engraçado que quando a Shirley falou do Igor, na verdade, assim, a gente, enquanto professora, a gente observa muito, né? E eu sempre fiz uma leitura de todo mundo que estava presente, né? Em todos os cursos, a gente sempre tem um ou outro que se destaca em algum detalhe, né? Não só eu falo da parte de resolução clínica, mas às vezes o próprio comportamento, tudo. E várias vezes a gente já tinha mencionado, né? Não, dessa turma, vamos pensar aqui como é que funciona. Cada turma a gente às vezes brinca, né, desse jeito. E quando a Shirley me falou do Igor, eu já tinha lido o Igor há muito tempo, né? Eu falei, esse menino é muito bom. Esse menino é muito bom. Muito bom mesmo. Muito estudioso. Eu já tinha assistido aulas do Igor. E eu falei, sem dúvida, ele vai agregar muito, como de fato tem acontecido, né? E eu sei que tem a dificuldade, porque você não mora 100% aqui, né? Isso. E sempre tem esse deslocamento para vir participar. E conta um pouquinho, então, pra gente, Igor, compartilha pra gente como é que foi isso daí. Se foi difícil tomar essa decisão, o que te impactou. Então, eu já estava, quando a Shirley me falou isso, eu já estava no outro instituto lá, mas eu não era todo mês que tinha a especialização ou tinha algum curso. E a Shirley me ligou, realmente, assim, deu uma mexida na cabeça, que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu resolvo? Mas aí eu orei, pedi a Deus que encaminhasse, que desse tudo certo, se fosse para ser, que seria, e tudo foi encaminhando de uma forma que eu tive a certeza que era para eu estar lá na equipe LORME. Então, e realmente, assim, eu não me arrependo nem um minuto, porque a equipe de vocês, todo mundo, a gente junto é muito legal, os alunos, então, assim, tudo que a gente vem construindo foi, assim, até mais do que eu imaginei lá quando a Shirley me falou. Então, e assim, como eu já conhecia a Shirley, foi um peso, ajudou muito, pesou muito para eu poder tomar a escolha. Eu falei assim, gente, a Shirley, a gente é assim, quase irmão. Então, quando ela falou, foi assim, quando a gente toca no coração, que eu sabia que era aquilo, né? Mas foi muito legal. E fazer parte lá é, assim, um crescimento gigantesco também, porque a gente está todo mês, então, assim, acaba que a gente vai para ensinar, mas todo mês a gente aprende muito, né? Com cada paciente, com cada aluno. Então, sem sombra de dúvidas, é um lugar que eu estou muito feliz e é uma especialização que eu recomendo para todo mundo, né? Porque é muito completa, porque a gente vê muito curso por aí, assim, que a pessoa não tem embasamento científico, não tem casos, não tem pacientes, e assim, é totalmente diferente da equipe LORME, né? Que na BO a gente tem os alunos não param com os pacientes, assim, toda hora tem um paciente novo chegando, é um caso novo desafiador chegando.
Então, realmente é um curso bem completo e que agrega para todo mundo. Então, E eu fico muito feliz, assim, com a responsabilidade que eu vejo em cada um, né? Nossa, eu assim, hoje a gente estava conversando, né? Você planeja alguma coisa? Algumas coisas a gente planeja, mas a É. maior parte sai fora do que é planejado. mas vai acontecendo de uma Vai forma, acontecendo. E assim, eu não tenho essa harmônico. preocupação de pensar assim, nossa, será que o professor vai vir? Será que vai acontecer? Como que ele vai conduzir? Eu não tenho a mínima preocupação com isso. Graças a Deus eu tenho tranquilidade. Eu sei exatamente como que vai Quem funcionar. vai e quem não vai. Quem vai, quem não vai, como é que vai seu andamento. Eu não preciso ficar atrás, né, olhando, né, porque a gente confia 100% naquilo que vocês têm entregado, né, e principalmente essa responsabilidade que a gente sempre conversa, né, olha, trazer o embasamento científico. O Igor, por exemplo, deu uma aula de peeling, né, excepcional, maravilhosa. E de arrepiar, a gente fica vendo assim, como que é a dedicação, né, o esforço, é uma coisa que você faz com muito, muito esmero. E conseguiu trazer isso e passar isso de uma maneira apaixonante para os alunos, né? É isso que é Fazer legal, né? fazer o aluno gostar de pele Não é fácil. não é fácil. O aluno da especialização, normalmente, ele gosta de injetar. E quando a gente apresentou essa proposta diferente, e hoje eu vejo os alunos cuidando tanto da pele, preocupados, mudando as suas próprias condutas e sua rotina no seu dia a dia, eu falo, A parte cara, a nutricional, gente fez um bom trabalho. É, A realmente. gente conseguiu plantar isso, né? Que agora eles entendem, né? Que se internamente você não estiver bem, A você ROF vai não ter- funciona, vai né? funcionar. Então é isso muito foi legal. plantado neles e- Exatamente, foi plantado nele. A gente tem uma parte integrativa também, que a gente caminha junto, né, com as outras aulas. E assim, muitos cursos, o que eu já dei antes, muitas turmas, às vezes eles até desprezam essa parte. Uhum. E os meninos agregaram super bem e realmente entenderam aquilo, né, como uma mudança. E então o que a Shirley falou do desenvolvimento dos alunos, né, assim, que é impressionante mesmo. Eu cheguei um pouquinho depois, mas já dá pra gente ver a evolução mês após mês, assim, de cada um ali. Então, realmente é um trabalho que está sendo muito bem realizado, eu acredito, porque, igual você falou, dos resultados que a gente vê, tudo que a gente tem observado, e não só na prática mesmo, no atendimento, no resultado do paciente, mas no manejo do aluno com o paciente, de não só querer vender um produto, um procedimento, mas assim, entender a dor do paciente, saber o que o paciente está buscando e resolver aquele trabalho ali, melhorar a autoestima da pessoa, né? E trabalhar Então, a expectativa a também, né? Que a gente expectativa do sempre fala paciente. isso. Às vezes o paciente de ROF, ele chega com expectativa muito elevada. É. E cabe o profissional administrar essa expectativa para que realmente o resultado que ele vai receber seja aquilo que o possível, tratamento em si seja Uhum. possível entregar. Isso é verdade. E assim, o interessante é que, como a gente na equipe também, os alunos, cada um tem a sua forma, né? E seu tempo. Então a gente vê, às vezes, algum aluno ele vai mais rápido, ele vai pegando tudo, já fica até mais sozinho. Outro, às vezes, faz tudo, mas tem que ter alguém do lado ali para poder ter aquele apoio psicológico. Então, verdade. mas no geral, a gente vê uma evolução e vão sair alunos assim prontos para o mercado de trabalho, né? Graças a Deus, graças a Bom, Deus. sim. Ô Dani, conta um pouco assim, a Dani foi chegando depois, né, um pouquinho devagarzinho, foi chegando, e hoje a gente nem imagina uma clínica sem a Dani, né? Não tem como. É impossível. Faz uma diferença imensa, né? Cadê a professora Se a Daniela? Dani não tá, a gente fica louco. Fica louco. Cadê a Dani? É a pessoa que resolve, que ampara todo mundo, que tá ali, né? Me conta um pouco, assim, do que foi a... Sei que a gente ficou conversando um tempo, né? Antes eu falei, Dani, você quer vir pra você conhecer a gente? Quer andar um pouquinho mais perto pra você ver a gente, como que é, né? E o negócio foi tomando proporções, né? Que me alegra muito, né? Onde a gente chegou, né, até onde a gente chegou. Conta um pouco, assim, dessa experiência, né? O que te fez querer andar com a gente? Porque a Dani já foi diferente. Ela que chegou pra mim e falou, Lu, eu queria muito, né, ter mais tempo com vocês. Já conhecia vocês, né? Queria muito andar com vocês mais próximo, né? Você me aceita? Posso ir para eu ir vendo, tal? E eu, claro, Dani, vem, tal. E o negócio foi amor, assim, por todo mundo, né? Encaixou perfeitamente. Então, gente, quando eu decidi fazer uma nova especialização de harmonização, o meu intuito era bem assim, agregar aquilo que eu já fazia. Então, eu já sou reabilitadora. Uhum. Reabilito, faço os dentes bem bonitos, mas faltava algo.
faltava algo para que eu pudesse complementar tudo aquilo que eu fazia para o paciente. Então, eu não fui para a ROF porque assim, é a coisa do momento. Né? É a coisa do momento, eu vou ganhar dinheiro com a ROF. Eu não fui por esse motivo. Eu fui em busca de algo que viesse a somar aquilo que eu já fazia. E fui fazer a especialização na BO. E a Luciana, que era da equipe também de professores, Shirley e Igor foram meus colegas também. E a Luciana, para mim, ela sempre se destacou, né, dentro dos professores. Tanto é que quando eu fui fazer minha primeira harmonização, eu procurei, foi a Luciana, pelo jeito dela lidar com as pessoas. Que isso, para mim, também é pérola, né? A maneira como você trata as pessoas. Você é aberta, você não tem o estrelismo, como você falou no início, que isso também, eu não gosto disso, não gosto desse clima de competição. Porque se você é um professor, você está ali para entregar para o seu aluno o que você estudou para passar para ele. Você não está olhando para o seu aluno como que vai ser o seu concorrente. Você está olhando para ele como a pessoa que você formou para seguir em frente e ter sucesso também. E então, quando eu terminei minha especialização, eu vi que eu precisava de algo a mais, né? Precisava ainda estudar mais, estar mais próxima de alguém. E a hora que vocês montaram a equipe, eu pedi mesmo. Falei, Lu, posso ir com vocês? Né? Falei, vocês estavam, a equipe para mim era perfeita, não faltava nada. E a Lu deixou para que eu estivesse lá com vocês. E isso só vem, quando você está ali na equipe, isso só nos agrega no sentido de estudar mais. Estudar para que a gente possa passar para os alunos o que eles precisam, né? Que é o nosso conhecimento, é o nosso estudo. E a turma, do tempo que eu entrei para cá, é impressionante o quanto eles cresceram. Sim. Eles têm segurança para trabalhar, eles têm... Paciente não falta na equipe. E eu ainda falei para a Lu, falei assim, Lu, essa turma não falta paciente pelo seu esforço, porque ela fica atrás dos pacientes mesmo. Gente, ela tem grupo no WhatsApp dos pacientes. Ela fica. Né? Então, sábado, domingo, então é o tempo todo atrás para que não falte nada para o aluno. Então, eu cheguei a fazer algum outro curso de imersão, mas a dedicação da Lu enquanto coordenadora para a equipe, tanto nós quanto os alunos, é excepcional. Então, também, assim, eu me sinto muito feliz, muito grata de estar com vocês, de ter tido essa oportunidade, né? E eu quero muito ainda crescer. Ai, que bom. Pra gente é assim, a gente só tá ganhando, Dani, com o quanto que você tem contribuído, né, no dia a dia lá nas clínicas e na parte teórica também. Então, tem sido muito gratificante. E eu nunca escondi, né, que a gente é uma equipe nova. Sim. Que a gente não tem aí nem a experiência, apesar da gente estar aqui na mesa com 126, são 126 anos. 126 anos de odontologia nessa mesa, né? E é muita coisa, muita experiência. Mas enquanto professores, enquanto maestros, a experiência não era tão vasta assim. Mas eu acho que hoje em dia, nesse mundo, o que consta muito é a disponibilidade de cada um. E aquilo que a Daniela falou, assim, o quanto que é o compromisso que tem. Porque eu, enquanto professora, eu não posso esconder a pérola. Eu estou ali para poder contribuir. E eu falei até isso ontem. Eu falo que a missão do professor não é só passar. Olha, a toxina botulínica é assim que ela age nesse músculo, é mecanismo de ação. Não. Ele tem que passar a sua vivência de vida, né? Principalmente o exemplo. Se eu não... A gente, quando estava criando os nossos filhos, tinha uma passagem que o João gostava sempre de repetir. Que filhos não seguem conceitos, eles seguem exemplos. Que aquilo que os pais são é o reflexo daquilo que os filhos serão. E eu vejo isso que enquanto professor, né, enquanto coordenador, muitas vezes é isso. Dependendo da maneira como eu me posicionar, é aquilo que vocês vão refletir. E a gente, enquanto professor, da maneira como a gente se posicione, é aquilo que os alunos serão. Então, se a gente está falando de professores que não têm tanta responsabilidade, tanta dedicação, que quer fazer uma aula de qualquer jeito, os alunos vão seguir daquele jeito. E eu acho que a formação completa do aluno não é só
enquanto conhecimento técnico-científico. Ele precisa ter esse tato com o paciente, que eu acho que é a diferença. O lidar com o paciente, como que ele vai conversar com o colega. Gente, diante de tantos cursos que eu já ministrei, tantas turmas que já passou, essa integralidade que a gente vê com os alunos, ela é uma coisa impressionante. É uma coisa que dá prazer. Eu, durante algumas fases da minha vida, às vezes eu ia dar aula, mas estava triste, sabe? Não era um lugar que me agregava, parece que sugava minha energia. Eu sentia como se eu ficasse sem energia. E ali é um lugar onde a gente recarrega energia, a gente sai dali com energia tão boa. Às vezes a gente sai cansado, mas com energia boa, porque todo mundo, eles são diferentes, né? Talvez seja presente de Deus isso, né? São. Eles realmente foram escolhidos para Deus, para estar ali. E eu creio muito nisso também, né? Uma coisa que eu pedi muito a Deus, Senhor, né? Eu quero trabalhar nisso, então, mas vai direcionando tudo aí, porque nem todo mundo que chega perto da gente é para contribuir, né? Às vezes alguns é para sugar mesmo, então... E para mim é um privilégio muito grande esse crescimento que a gente vem tendo. E principalmente nesse quesito, né? Da gente poder se eu não posso, na minha cabeça eu acho inadmissível, eu gostaria muito de passar isso para vocês. Eu não posso dar a mesma aula da maneira igual. Cada aula que eu tô dando primeiro para mim e vendo aquilo que eu poderia melhorar para eu poder dar essa aula de novo. Então é uma coisa que eu vejo assim, se a gente pudesse desenhar o nosso futuro, né? Eu vejo assim caminhos brilhantes para cada um de vocês. Vocês são pessoas extremamente competentes, excepcionais. Não entenda a Shirley falar aqui, a pessoa domina uma sala de aula daquele jeito, falar que não tinha confiança nela. Não tinha, não. É que às vezes, Shirley, a gente se cobra muito da gente mesmo, né? E você é uma pessoa desse jeito, se cobra muito. E eu fui treinada muito na prática, né? Eu tive 2 filhos, mas eu nunca fiquei um mês sem ir ao meu consultório. Então, eu tenho 29 anos de odontologia de cadeira, né? Então, eu tenho a vivência com o paciente, mas eu não tinha a vivência com o aluno. Então, quando eu vi 24 alunos na sala, todos cirurgiões dentistas, falei, meu Deus, e cada um com uma faixa etária, né? Porque a sala, ela é bem, assim, miscigenada. Uhum. Então, tem gente com muita experiência, gente com menos experiência. Porém, os mais jovens, eles têm, assim, a meu ver, um agravante. Eles são da era que não é da minha era, né? Eles são da era do Instagram. Então, são meninos, são blogueiros, tudo é instagramável para eles, né? E tudo com muita facilidade. Eles têm acesso à informação muito mais rápido que na nossa época, né, Luciana? Verdade. Antes a gente olhava no Sobota, a gente carregava a Sobota para baixo, para cima. Agora, você abre o aplicativo no celular, passa o dedo, o crânio vira de um lado para o outro, você vê as artérias, as veias, os nervos, tudo. Então, é muito mais informação, ela é muito mais dinâmica. Então, para quem deseja mesmo estudar, e a ROF é para quem quer estudar, né? Porque tudo muda todo dia, a anatomia tem as variações, tudo é muito importante. Então, um menino desse novo que quer estudar mesmo, ele sabe muito mais do que a gente, né? Então, isso que me deixou um pouco assim insegura no início. Mas a experiência me ajudou muito, me ajuda muito, né? Porque eu pegar e fazer o tato, eu também sempre tive essa preocupação de ter a mão leve. Quando eu fazia faculdade, eu fui a um dos professores meus, que era lindo, professor cheiroso. Nossa, ele era maravilhoso. Não vou falar o nome aqui, eu né? não tô aqui pensando. Não vou falar. Ele foi tirar um siso meu, mas a mão extremamente pesada. Eu acho que ele deixou o peso do braço dele todo no meu queixo. Então, eu senti muito desconforto. Eu falei, gente, mas eu não quero fazer uma odontologia para dar um desconforto desse para o meu paciente, né? Eu quero que a minha mão seja leve. Então, eu sempre procurei treinar, ao longo desses 29 anos, a leveza nas mãos. Então, acho que até isso, né? Deus te levou para a LORME. E foi assim que tudo aconteceu. E a harmonização, ela entrou na minha vida, tipo o que aconteceu com você, Daniela. Eu fazia implante, fazia reabilitação, para mim estava perfeito. Quando o paciente sorria, tinha alguma coisa torta. Eu olhava na boca, não estava tudo bem. E naquela época, inicialmente, né, eu posso falar naquela época, né, porque já gerações atrás, a gente não tinha
o advento das fotografias. Não era hábito fazer as fotos iniciais e finais, né? Você via ele no momento, o paciente ia embora, aí ele voltava e falava, meu marido achou que está um pouquinho torto do lado de cá. Aí a gente moldava de novo, fazia, montava no articulador, né? Fazia tudo que precisava, não estava torto. Era muscular, era lábio, né? Então, em 2008, eu consegui fazer um primeiro curso de toxina botulínica com um cirurgião plástico. Então, a minha primeira, meu primeiro contato com a harmonização foi aí, porque eu consegui utilizar para corrigir pequenas assimetrias, só que ainda não era legalizado para nós, né? E aí depois a ROF foi evoluindo, né? É uma especialidade jovem, né, ainda, porém com uma carga de material para estudar, assim, imensa, né, professora Luciana? E quem está disposto a entrar, né, é uma área que tem muito campo para trabalho, né, é uma área gostosa de trabalhar mesmo. Eu sou assim, hoje eu sou uma cirurgiã dentista completa, eu posso dizer, né, porque eu comecei lá atrás e a harmonização ela veio dar o meu desfecho, eu vou ficar nela até me aposentar, se Deus quiser. Eu acho que Deus nem quer que você aposente. Isso não está nos planos, não. Mas isso que você falou sobre a prática é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente vê professores... Nossa, eu já perdi a conta de quantos cursos e quantos professores que eu já passou pela minha vida. E às vezes a gente vê isso, que o professor ele tem um embasamento de ciência, uma carga de ciência muito grande, ele estuda muito, mas ele não tem prática de consultar. Verdade. Gente, isso faz uma diferença tão grande, tão grande. No dia a dia, porque nem aquilo, né? Eu falo que a ciência ela não leva desaforo, mas ela tem que ser sempre aliada à prática, porque às vezes você olha uns papers de um produto e você fala, nossa, esse produto realmente ele é muito bom, ele vai fazer isso, né? A entrega tá lá no papel, mas será que a gente consegue reproduzir exatamente aquelas condições para a gente ter aquela entrega? E às vezes a gente percebe que na prática clínica isso às vezes muda um pouco. E se o professor não tiver esse feeling, essa habilidade de poder entender, às vezes, infelizmente, o conhecimento todo teórico que ele tem não vai ser aplicado, né? Não, a gente vai poder utilizar isso de maneira eficiente, né, no dia a dia. Então, isso também foi uma coisa que eu chamei muita atenção. Eu queria uma pessoa que tivesse essa experiência, essa vivência. Porque eu falei, ó, gente, não pode ser só uma pessoa que estuda. Ela tem que ser uma pessoa que trabalha, tem que ter mocho, hora de mocho, isso faz muita diferença. E nós estamos falando de uma especialidade que é pro dentista, harmonização orofacial. A visão que o dentista tem é muito diferente de outras especialidades, né? Eu sei que a harmonização, muitas outras especialidades hoje fazem, até me perdi já quantos profissionais diferentes que fazem. Mas o dentista, ele tem uma vivência, uma criação diferenciada que vem desde a época de faculdade. E isso dá um olhar para ele, né? Anos-luz. E quem veio da horta, então, né, Shirley? Que já tem aquela coisa de análise, da reabilitação, que você tem que pegar nos detalhezinhos, né? Medição de ângulo, tudo. Isso faz muita diferença realmente no contexto. Mas, gente, mudando de assunto um pouco, eu queria agora pra gente bater um papo, assim, sobre as perspectivas que a gente tem visto, né? Para nova harmonização, né? Eu falo que eu que vim da ROF há uns anos, a gente vai vendo as mudanças que tiveram, né, no decorrer do tempo. E pra gente conversar um pouco, assim, o Igor é super antenado, né, nas novidades, né, amo isso, adoro essa coisa, nas tendências, né, adoro isso nele, né, contribui muito com isso. E eu queria, assim, que você conversasse um pouco com a gente, assim, a gente está montando um plano, reestruturando todo o cronograma da turma nova. E eu estou bem antenada também essas mudanças, né? O que eu preciso focar mais, o que de repente foi um assunto que a gente trabalhou, que hoje está desnecessário, o que a gente precisa aperfeiçoar, o que a gente precisa mudar. E eu tenho visto algumas coisas entrarem, né? Tá chegando perto da harmonização, como que é isso, essas mudanças, no que a gente precisa mudar na conduta do aluno. Fala um pouco sobre isso, Igor. Então, essa questão das tendências, eu tinha visto um artigo que foi lançado há pouco tempo nos Estados Unidos, que é uma empresa que ela é contratada para poder ditar as tendências dos próximos 5 anos, tanto no mercado da beleza e da estética. Então, assim, o que eu mais
me chamou a atenção lá foi a questão da beleza natural, que os pacientes estão buscando cada vez mais uma beleza natural, mas não quer dizer que a pessoa não tenha que fazer nada. Às vezes a pessoa pensa, é uma beleza natural, mas se fez alguma coisa já não é natural. Mas eles até falam assim, se a pessoa pinta um cabelo, então assim, ela não é natural. Então é importante você estar bem de acordo com o seu tipo, com o tratamento que você faz, você não ter modificações assim, que a pessoa bata o olho e vê que você fez. Exageradas. Exageradas. Outra coisa também que é bem legal é a ROF rápida que está surgindo aí. Que os pacientes eles querem assim, um tratamento, chega no consultório, faz um lábio e depois já resolve, não quero, tira o lábio. Na outra semana eu quero fazer um preenchimento zigomático, aí já quero tirar. Então, assim, essa geração mais jovem não tem uma constância e não mantém o tratamento. Então, assim, é o que mais está, principalmente nos Estados Impressionada Unidos. com esse dado. Sim. Porque, assim, as pessoas, principalmente a geração que são os millennials. Então, é o que a gente mais vê nessa questão da ROF rápida. E a parte dos influencers, que é a ROF que está sendo os influenciadores, né? E tanto que a gente teve a fase do Fox Eyes, que algumas famosas fizeram Fox Eyes, todo mundo começou a fazer. A fase da bichectomia, a fase dos lábios russos, né, que tinha lábios muito volumosos. Então, assim, a gente vê que são questões de tendências. Mas que esse mercado realmente, esses jovens buscam através da rede social. Até eles chegam no consultório pela rede social. Então, a tendência, mas basicamente, assim, é individualizar o tratamento, coisa que a gente já tinha visto, que vai manter essa questão. Principalmente na área assim, de expressar a beleza da pessoa de acordo com a etnia dela, não modificar por exemplo, se a pessoa ela é negra, ela vai continuar sendo uma negra bonita, se ela for oriental, ela vai manter as belezas, não transformar em outra pessoa. Entendi. E mesma coisa com a idade, ela tem que estar bem para a idade dela, né? E não pegar uma pessoa de 50 e mudar para uma de 20. Com um rosto de 20. Então, é individualizar isso mesmo e entender a pessoa também, que tem a faixa etária mais alta, não tratar como fosse a idade cronológica da pessoa. Você vai tratar como o indivíduo mesmo, esquecer da idade e tratar ela como um ser humano, assim, independente se ela tem 60, 70. Ela ficar bem de acordo com ela que ela está ali naquele momento dela. E isso é um desafio para a gente poder entender o que é o estar bem com ela, né? E esquecer da idade cronológica. Eu conto na aula uma experiência que eu tive, que não foi uma experiência agradável, mas foi necessário, eu entendo. Né? Eu precisava passar por aquilo. Uma paciente me procurou para fazer um preenchimento labial, era uma paciente fumante que tinha assimetria de lábio. E era uma paciente, assim, 65 anos, eu acredito, mais ou menos, bem pequenininho, o cabelo, assim, na altura do bumbum, bem liso, preto, bem preto, toda maquiada, toda tatuada, com tatuagem colorida, mas tinha um probleminha, andava com um pouquinho de dificuldade. E aí eu fui extremamente conservadora no meu planejamento. Eu falei, olha, vamos arrumar a simetria, né? Vamos fazer assim, porque eu pensava muito na idade cronológica dela. Até que ela foi e falou pra mim, não estou satisfeita com o seu tratamento, não é isso que eu quero. E assim, as palavras dela na época foram bem doídas, assim, eu mal conseguia responder, porque eu fiquei em choque, fiquei escutando aquilo e pensando, será que ela tem razão, como é que é? E demorei dias para poder processar, dias, eu ficava lembrando dela e assim, onde que eu errei, né? O que aconteceu? Eu arrumei a simetria dela e tal. Depois eu entendi que não era o que ela queria, estava escrito que não era aquilo que ela queria. Ela queria lábios volumosos, né? Uma ROF mais agressiva e não era isso que eu queria oferecer para ela. E aí é muito interessante a gente individualizar, porque eu fiquei atenta à idade dela. Nossa, não vou fazer isso, né? Mas nem sempre é o que o paciente quer. E quando a gente fala em devolver autoestima para o paciente, melhorar a autoestima dele, a gente tem que pensar nesses detalhes, porque às vezes a gente precisa conversar. O que eu poderia ter feito era orientar e não impor um plano de tratamento que eu achei que era adequado para ela. Então, eu errei muito nesse sentido, assim, onde que faltou o feeling de entender quem que é meu paciente que está na minha cadeira, o que ele precisa, né? E assim, hoje eu sou grata por tudo que eu passei, porque eu precisava daquilo, né? Um choque de realidade. Opa, não é assim que se lida com a pessoa, né? E na época foi muito, muito, muito doído. Achei que, nossa, foi injusta, né? Por que tá falando assim comigo? Mas depois tudo fez sentido. E umas coisas que você está comentando, e que a gente até já tinha conversado sobre isso, muito interessante. Por outro lado,
como as tendências de mercado às vezes preocupam um pouco, né? Infelizmente, a gente está caminhando, eu falo que infelizmente, mas eu acho que é um caminho sem volta. A gente aqui precisa, enquanto profissional, ter a criatividade de saber trabalhar nesse meio, né? Nessa geração nova. A gente tem exemplos de alunos, assim, que é uma geração um pouco mais nova, e que a gente vê uma certa dificuldade de comunicação com aquilo que a gente pensa. E a gente tem que estar lá modificando as coisas, se adequando para poder se fazer entendido, né? Então, eu vejo que isso aí é um desafio para a gente, principalmente enquanto professor. Tá orientando, explicando tudo isso, né? Porque eu brinco muito assim, às vezes alguém vem me contar uma história, né? Reclamar, né, tal, e eu falo assim, não vem reclamar não, porque eu vi sua vida essa semana no Instagram e tava ótima. Então, acho que um desafio nosso é a gente pegar essa geração, que é um pouco diferente daquilo que é a nossa geração, né? Não sou muito boa com esses números e nomes de gerações atuais, não, mas eu sei que hoje já tem um monte aí. E a gente se adequando a como que eu preciso levar a informação para esse aluno para se fazer entendido hoje, né? Nesse mundo tão rápido que eles estão vivendo, né? E que às vezes tantas influências até falsas, né? Até coisas que são passadas na internet. Gente, eu vi essa semana, eu até nem parei para ler, porque eu falei, nossa, é tão desnecessário, mas assim, uma pessoa passando cocô no rosto, uma pessoa, acho que até famosa, fazendo skincare. Eu falei, onde a gente parou? Explicando lá, né, numa live, parece que o tanto que melhorava o rosto. Eu falei, cara, o mundo tá muito doido. Pô, tá muito doido. Mas assim, eu tava com tanta coisa, mas eu falei, não dá nem pra perder tempo com isso aqui, não, vamos embora. É muita loucura. Muita loucura pra contaminar o cérebro, mas assim, é assustador. Tem muita coisa sem embasamento, né, na internet. Sem embasamento. E assim, tem essa geração que é influenciada. Então, isso que é preocupante, porque assim, por um lado é bom que assim, o consultório, a gente assim, a procura sempre está maior. Mas por outro lado tem uma gama de pacientes que estão mutilados, né? Então tem esses dois lados. Mas para quem está terminando e está assim, que tá bem preparado num curso de especialização, com certeza já vai sair na frente. Mas Igor, também a gente observa muitos cursos por aí que não entregam, igual a Lu falou, fica com medo de entregar as pérolas, né? Eles falam que vai entregar pérolas para porcos, para esperar que o não próximo deve, curso, né? Para o aluno sair meio cru, para depois fazer um curso mais avançado dentro da própria instituição. Então, nesse quesito, eu percebo assim, a LORME, dentro da ABO, que é a nossa Associação Brasileira de Odontologia, né? Que a ABO é uma instituição voltada para o ensino com embasamento científico. Então, eu creio e vejo que é um curso mais embasado em todos os sentidos. Os alunos saem mais preparados, né? Então, essa falta de preparo, muitas vezes, vem das próprias instituições, algumas instituições que não são fiscalizadas, alguns cursos que são, assim, feitos de qualquer maneira, com a grade muito ruim. A Luciana está falando em olhar a grade e remodelar, modificar. Mas a grade do nosso curso, Luciana, ela é muito boa. Tanto que eu não conheço curso ainda que tenha a utilização de ultrassom na clínica. E nós já estamos utilizando ultrassom para fazer o acompanhamento, né, de guiado, injetar produtos para ver se o paciente que chegou com PMMA, onde que está esse PMMA, como que é uma imagem de PMMA na ultrassonografia. Então, a gente tem isso dentro da clínica. Então, é assim, uma segurança muito grande, né? Até casos, né, onde nós precisamos, chegar um paciente onde nós precisamos remover o ácido hialurônico. Isso. Ser direcionado, guiado do ponto certo. Colocando a hialuronidase guiado ali no momento, você vê na tela. Então, isso é uma segurança muito grande. Então, eu creio que é um diferencial ótimo, né, que nós temos, e que os nossos alunos veem isso como isso é o futuro, porque a ultrassonografia, dentro da odontologia, ela não é para amanhã, ela já é para hoje, ela já existe. Na medicina não, já existe há milhões de anos, né? Todo médico pede um ultrassom. E na odontologia nós não tínhamos isso até então, né? E isso é um privilégio, a gente enquanto uma escola grande, né? Enquanto associação, porque são parcerias que são feitas. Então, uma parceria que foi feita entre a ROF e a radiologia, para que
tivesse sempre um professor de apoio ali para nos orientar nos exames, para trazer isso para mais próximo do profissional. Muitos profissionais que já estão no mercado há muito tempo não sabem solicitar um exame. Verdade. Tem toda essa dificuldade, né? Não sabe ler, não sabe interpretar. Não sabe Professora, interpretar. como que é? O que eu faço? E os nossos alunos que estão lá, nem terminaram o curso ainda, já tem toda essa habilidade. Já né? tem essa habilidade. Então, isso aí foi um privilégio muito grande que a gente teve em prol das parcerias que são feitas ali dentro também. E nós adquirimos também um aparelho, né? Eu consegui ver um aparelho. Eu tive orientação de um médico aqui de Goiânia que tem um instituto de imagem. E aí conseguimos adquirir, estamos trabalhando. Então, assim, nós estamos um pé à frente, com Sim, certeza. com certeza. E todo esse conteúdo que nós temos na especialização vem construindo a inteligência dos Exatamente. alunos a todo instante. A questão da Lu estudar muito, de sempre estar trazendo os artigos, isso tem incentivado os alunos também a estudarem, a buscarem no científico, a não ser simplesmente injetores. É verdade. Então eu vejo isso nos alunos e é isso que a gente busca. Né? E quando o Igor falou das tendências, né, da individualização, de buscar o natural, e isso acontece na nossa clínica o tempo Tudo que todo. já tem lá, né? O tempo todo, de buscar, assim, é o envelhecer melhor. É. É construir, é um processo de envelhecimento monitorado. Exatamente, É exatamente. isso. Melhorando as condições de cada um. né? Eu Sim. brinco muito assim, como que está o terreno biológico do seu paciente? Isso. Você lembrou de olhar? Porque às vezes um bioestimulador em duas pessoas da mesma casa não vão ter as mesmas respostas em virtude de como que essa pessoa interage com o meio, né? Então, eu falei, olha, aluno, considere isso no seu planejamento. E essa preocupação, Dani, é assim, eu sempre preocupei desde a toxina em não criar pessoas para reproduzir aquilo que a gente ensina. Eu tenho muita birra disso. Nossa, eu ensinei e ele está fazendo exatamente a mesma vírgula. Eu quero criar alunos pensantes, né? Eles Sim. são seres que vão raciocinar em cima de qualquer maneira e não ficar congelado. Não, eu só uso o DISPOR porque a professora Lu disse que é o DISPOR que tem que ser usado, eu só uso preenchedor tal. Mas por quê? Como que você chegou a essa Exato. conclusão? E se eu precisar modificar alguma coisa? Aí não dá conta porque agora não tem. Não existe mais esse produto no mercado, agora não vou faço- usar mais, não vou faço fazer. mais, né? Exatamente. Então, criar o raciocínio para que ele possa se reinventar todos os dias no consultório, né? E individualizar cada coisa. Não, nesse momento, para essa pessoa, eu acho que vai funcionar mais. Raciocinar realmente, não Sim. ter só os cardzinhos, né? A fórmula pronta, né? minha mãe chamava de burrinho. Protocolozinhos Os prontos. burrinhos É. colados As na mesa colinhas. lá. É. E assim, você falou da grade, acaba que assim, por mais que alguma coisa não tenha na grade, mas acontece igual em tempo real. Porque o PDRN mesmo acabou de surgir, mas os alunos já tiveram contato com o PDRN. Nós já estamos Então, usando. assim, Já acaba que tiveram você- aula de já tiveram PDRN, aula. já tiveram Acaba que aula. às vezes assim, não está na grade, mas se aparece, A gente já coloca. é Já coloca. colocado nessa grade, né? Então acaba que a pessoa já está antenada com o que está acontecendo. Isso. Se o aluno for num congresso em São Paulo, não vai ser diferente do que ele está vendo na especialização. Então realmente está atual. Não é um curso que assim que foi feito há 10 anos atrás e está estagnado. Então assim está em constante movimento, né? Sim. Não, e é tão engraçado que assim, ciência não para, né? E aí a gente teve a experiência de viajar com os alunos esse ano no Congresso SBTI. E eu, de certa forma, fiquei até um pouco preocupada, né? Ai, meu Deus, a responsabilidade é tanta coisa diferente, né? O objetivo do Congresso também é trazer novidades e a gente discutir aquilo que já está no mercado. E eu fiquei pensando, né? Nossa, e aí, né? Vou fazer feio aqui? Será que eu deixei de explicar alguma coisa? Será que alguma coisa realmente vai ser novidade para eles? E eu fiquei muito feliz com o depoimento, dizendo, professora, tudo que você falava, tudo que eles falavam, a gente já tinha aprendido. Então a gente veio falando, nossa, eu estou no caminho certo, né? Desse jeito mesmo que a gente Sim. precisa continuar ensinando e levando conhecimento, né? Porque é muito. Eu ficava imaginando assim, gente, imagina se eu dou uma aula de um jeito, chega lá no congresso e fala, professora, mas que ano que você estudou? Que ano que você montou aquilo lá? Que tá tudo tão desatualizado, né? Você não tá atenta, né? E eu falo, meu Deus do céu. Então, por isso que eu falei, é uma responsabilidade. A aula que eu dei há uns meses atrás, ela não pode ser Já a é mesma. diferente, né? Eu preciso ir buscar. Por É exemplo, verdade. a aula maestra que você deu de pirinidifenol. Com certeza a sua próxima aula já vai ser diferente, porque a gente Sim. teve coisas Já vai diferentes chegando coisa acontecendo. nova, vai acontecer, né? Vamos Nesse mudar a meio forma tempo, né? nesse meio tempo. Então É. a gente tem que estar com essa responsabilidade de antenado para que essas coisas venham a acontecer. A parte de cirurgia, né, que os meninos entraram agora, a gente já está aí, né, uma semana de discussão, né?
olha, a gente pode melhorar aquilo, a gente pode melhorar isso, né? Vamos ver, olha, você viu? Tem gente que está tendo resultado dessa maneira um pouco diferente, vamos modificar isso aqui. Desde uma prescrição, uma faixa que foi utilizada, uma técnica na cirurgia na hora, né? Então, outra coisa, Lu, que é muito bom na nossa equipe é que nós temos a presença de um cirurgião bucomaxilo, né? Sim. Dr. Luiz. Então, qualquer coisa com relação à cirurgia, ele está junto com a gente, junto com os alunos, né? Então, assim, por todos os lados que a gente olha, a gente está sendo privilegiado, né? Não. Por essa cabeça pensante, Assim, graças à a gente coordenação. está com a Ana também, né? A professora Ana Lúcia Corso. Ana Lúcia, que eu achei muito legal que nas outras aulas que a gente teve depois, outros professores falaram assim, vocês sabem fazer venopunção? Não, isso aqui é para quem faz venopunção. Não, a gente faz. Como que vocês fazem? Não, a gente teve aula, né, que a Ana deu assim com, nossa, uma perfeição. E acima de tudo, né, colocou o gosto para os alunos. Então a gente vê aluno funcionando veia lá e trabalhando com plasma. E eu falo, que coisa mais maravilhosa isso aqui, né? E a gente vê essa facilidade. A gente teve aula de emergência, ele falou, não, mas vocês sabem funcionar vaso? Não, professora, a gente sabe. Falou, com o que vocês aprenderam? Achei muito legal isso. Eu falei, gente, não, muito realmente bom. Essa turma está muito preparada. A gente percebe pela época que nós fizemos, né? Essa turma está muito preparada. E, inclusive, a gente pode deixar o convite para próxima turma, né? As inscrições já estão abertas. Vai ser na ABO de Goiás também, né? Que é a casa do dentista, realmente, a Associação Brasileira de Odontologia, que é um local idôneo, com ética, com a parte científica toda em dia, né? E a gente deixa o convite, né, Luciana? Para os interessados, os futuros harmonizadores. Em setembro a gente inicia uma nova turma. Serão mais 20 meses de turma de especialização. E para a gente é um privilégio muito grande, a gente está ali, né? A minha formação praticamente toda foi ali dentro da BO, uma estrutura física diferenciada, né? A gente tem videoclínica, auditórios, muitos laboratórios, sala de aula, e a gente tem visto assim a preocupação da administração em estar melhorando, né? Então a gente vê aí que muitos ambientes ali já foram todos reestruturados, né? A gente ganhamos cadeiras novas nos laboratórios, né? Foi ótimo, super confortável. Então, a gente vê essa preocupação, sim. E dos funcionários também, né? Sim. Eu fico muito feliz ali quando a gente chega e aquela alegria das meninas de atender a gente nas clínicas. Oi, professora, semana de curso, seja bem-vinda. Então, isso é muito bom. Muito bom. É muito gostoso, a gente realmente se sente em casa. E a gente deixa o convite para vocês, né? Conhecer um pouco mais sobre a equipe LORME, conhecer um pouco mais a estrutura que a gente tem ali, o que a gente leva ali para dentro da BO nesses dias de curso, conhecer a programação dos cursos, né, o que a gente tem para oferecer para vocês. Isso aqui foi só um bate-papo descontraído, né, uma maneira da gente estar interagindo mais, muito gostoso. Obrigada a todos pela presença. Imagina, a gente agradece a oportunidade, né? Infelizmente a gente não conseguiu trazer todo mundo, porque a mesa não comportava todos, mas a gente vai fazendo alguns episódios aí para poder conversar. Isso foi muito bom. Muito bom. Obrigada a todos. Obrigada, Dani, Igor, Chile. Obrigada. A Chile que recebeu na primeira turma, né, recebeu na casa dela todos os alunos, eles não esquecem. Não, professora Chile, abre tudo, abre sua casa, abre tudo pra gente. Que bom. Não, foi muito bom aquele primeiro encontro, né, nosso. E para eles sentirem que realmente a gente não é profissional só de encontrar na rua e da parte teórica. A gente é do coração. Né? A gente Exatamente. realmente, a gente está ali com realmente eles, né? nós E é estamos verdade. com ele. É verdade, não é aquilo que o Instagram muitas vezes mostra, Não, né? eles é mentira. mandam Isso é recado verdade. à noite, final de semana, intercorrências às vezes assim, pequenas que eles têm no consultório, liga, dúvida, na verdade não é nem intercorrência, mas é dúvida, né? E pergunta, a gente tem muito prazer em responder, né? Sim, A Luciana, claro. então, responde muito, muito mais que eu. Mas de vez em quando ela fica indisponível, fazendo as viagens para o Chile, né? Dando aula no exterior. Então, os meninos procuram e a gente, assim, responde com muita satisfação. E a gente quer saber o resultado final. O que foi que aconteceu. Né? Como E foi eles que são foi? lindos, gente. Eles são lindos. É como se fossem filhos, né? Exatamente, é Como se verdade. fossem filhos. Verdade. Então é isso aí. Obrigada a todos. Obrigado, Luciana. Obrigada. Obrigada.